O período de 1789 até 1848, no qual Froebel viveu, foi chamado pelo historiador Eric Hobsbawm de a Era das Revoluções. Nele ocorreram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Nacionais e as Guerras Napoleônicas. A burguesia, composta pelos que se dedicavam ao comércio, à produção de manufaturas e às atividades intelectuais e tecnológicas, vai lutar contra os obstáculos que lhe eram colocados pela sociedade feudal. O meio de mudança era a revolução. Assim, de um modo muito simplificado, vemos na Inglaterra uma migração forçada do campo para as cidades, com a formação, de um lado, de uma classe trabalhadora miserável e, de outro, a dos detentores dos meios de produção, os burgueses. Na França, temos uma grave crise econômica. A burguesia apresenta-se ao lado do povo, como classe revolucionária, colocando-se contra o regime e seus privilégios, e exigindo uma sociedade em que todos fossem livres e iguais. A Revolução Francesa, que a princípio une pobres e burgueses, entra em um período de intensa violência, que ameaça tornar-se uma revolução social, fato que nem a burguesia, nem o clero, nem tampouco os nobres queriam. Napoleão Bonaparte entra em cena com uma ditadura militar disfarçada, concluindo a Revolução e iniciando o regime burguês na França. Vemos o último ciclo da Era das Revoluções. Consolida-se a derrota definitiva da aristocracia. Banqueiros e grandes industriais detêm o poder. O nacionalismo impulsiona as regiões a se unirem. Formação dos Estados Nacionais. São as classes menos favorecidas, em situação bastante difícil, que exigem, através de manifestações, o que lhes havia sido prometido. E são reprimidos violentamente. Forma-se uma classe operária. A ameaça comunista ronda os burgueses. É a época em que Marx e Engels lançam seu Manifesto Comunista. O que se viu, de modo geral, foi um processo que culminou com a consolidação do capitalismo e a liberdade e igualdade para a sociedade burguesa liberal. Uma nova concepção de homem e de sociedade começa a ser gestada no período da Revolução Francesa, em especial. É uma concepção de homem que agora vai se casar com a concepção econômica capitalista que está no seu início, que é a concepção do homem liberal. Essa concepção ela vai ser expressa por diversos autores. O mais famoso deles é o Rousseau, nós temos também Diderot, D'Alembert, todos os enciclopedistas da época, franceses. A Revolução Francesa vai ser a grande guia dessa alteração na forma de se pensar o homem e a sociedade. Essa alteração vai ter um impacto muito grande sobre a concepção de criança e de infância. Se até então a criança era vista como um adulto em miniatura, a partir da Revolução Francesa, a criança começa a ser observada como um ser que tem especificidades próprias e que, por ter essas especificidades, precisa de uma educação que se adeque a esta faixa etária em especial. Também a mulher e a família se alteram nesse processo, né? Se num primeiro momento, durante a Revolução Francesa, busca-se a igualdade entre os sexos, o sexo feminino e o sexo masculino, num segundo momento da Revolução, a mulher começa a ser colocada no âmbito do mundo privado e o mundo público começa a ser um espaço para os homens. Um conceito que é muito caro a esse período é o do homem que se faz por si mesmo. Então, vários exemplos vão ocorrer neste sentido. O próprio Napoleão é um desses exemplos, né? Napoleão não era um grande guerreiro, não era um grande chefe. Ele era um soldado que, por conta das guerras que ocorreram no período, essas guerras geraram um desfalque no exército francês e ele, por ser um soldado dedicado, um cara inteligente, ele acaba galgando postos e chegando ao general e chegando a ser o Napoleão. O Napoleão, então, ele exemplifica esse mito do cara que se faz por si mesmo. Então, a pessoa pode ser pobre, ela pode não ter condições, mas se ela trabalhar duro, se ela investir, ela pode chegar a uma posição de poder. Então, essa é a ideia que está colocada nesse período. E a igreja ela é chamada para ajudar a engrandecer essa ideia. De que forma? Preparando a classe
mais pobre ou a classe trabalhadora para que ela se volte para o trabalho, deixe de lado os vícios, porque a Revolução Industrial ela empurrou parte da população para uma situação de penúria extrema, muito bem expressa nos livros do Charles Dickens ou no livro do Gore, que é a mãe, que descreve bem a questão das fábricas, o lugar onde os operários ficavam, né? Então, eles foram empurrados para essa situação onde só se trabalhava, não se tinha prazer, não se tinha momentos de descanso. E isso levou-eles ao vício. Então, era necessário que eles continuassem trabalhando, mas que os vícios fossem retirados. E a igreja vem. E aí vai colocando as pessoas nos seus lugares. Assim, as carreiras abriam-se para o talento pessoal, ambição e trabalho duro, quesitos fundamentais para o sucesso. Isso poderia ocorrer de duas formas, pelos negócios ou pela educação. Para a classe média que estava no poder, interessava muito mais criar uma sede pela educação do que pelos negócios. A educação passou então a significar o trunfo dos méritos sobre o nascimento, através do desenvolvimento dos talentos de cada um, e assim individualiza-se o fracasso ou o sucesso. Neste momento, os países viam-se obrigados a criar sistemas nacionais de educação, e a Revolução Industrial acabou levando à revolução educacional e à propagação e implementação do que se costumou chamar de modelo tradicional de educação. Frederick Froebel, filho do pastor luterano Johann Jacob Froebel e Jacobine Eleonore Hoffmann, nasceu em 21 de abril de 1782, na região da Turíngia, Alemanha. Sua mãe faleceu meses depois por complicações do parto. Sua madrasta tinha muitos filhos e seu pai trabalhava muito. Daí a vida de Froebel ser marcada pela solidão. Isso parece ter criado em Froebel um espírito autodidata. Apesar do excesso de trabalho, seu pai o ensinou a ler e a escrever e foi responsável por sua formação religiosa protestante. O Froebel, ele é filho de pastor protestante também. Ele, como todos na Alemanha, porque o protestantismo é algo muito forte, principalmente o luterano, né? Então ele se insere nesse movimento de estar presente na igreja e a igreja presente na sua formação. Mas existe um fato curioso na sua vida, que é a morte da sua mãe. Então, vários estudiosos dizem que a falta da mãe, da figura materna da infância, vai marcar a vida do Froebel de maneira brutal. Ele vai passar a buscar esta figura maternal para todas as crianças que se encontram na mesma situação em que ele se encontrou no passado. Essa falta da mãe e o trato rude que o pai tinha para com ele vai fazer com que o Froebel também se afaste um pouco da sua família. O pai do Froebel, esse é um outro dado curioso, não o considerava inteligente o suficiente para seguir a carreira universitária. Então, ele logo colocou ele para realizar trabalhos manuais. E aí, num desses trabalhos, ele vai ser auxiliar de um guarda florestal na Alemanha. E o encontro com essa floresta e com esse trabalho vão despertar no Froebel o amor pelas ciências naturais e pela mineralogia, que vão ser pontos importantes para a constituição de todo o seu arcabouço filosófico que ancora as ideias educacionais. Despertava aí sua curiosidade e o desejo de ir para a universidade. Encarregado de levar dinheiro a seu irmão que estudava medicina na Universidade de Iena, Froebel encanta-se e passa lá alguns meses. Em 1799, matricula-se em filosofia na Universidade de Iena e ali tem como um de seus professores o filósofo Schelling. Continua seus estudos em ciências naturais, tendo como principal paixão a mineralogia. Por volta de 1805, incentivado por um amigo, diretor de uma escola modelo, Froebel torna-se professor, estimulando nos seus alunos a autoeducação e o autoaperfeiçoamento, que fizeram parte de suas vivências. Nascia um educador fruto da prática, que produziria toda uma metodologia baseada em vivências. Em 1807, Froebel torna-se preceptor dos filhos da baronesa Caroline von Holzhausen, que lhe apresenta as ideias de Pestalozzi. Em 1808, Froebel vai para Yverdon ao encontro de Pestalozzi. Devido aos constantes atritos entre os dois, Froebel sai de Yverdon 2 anos mais tarde.
Ele também sofre grande influência do Pestalozzi, porque ele vai passar um tempo na escola de Yverdon, do Pestalozzi, na Suíça, e lá ele conhece todo o trabalho do Pestalozzi, conhece a forma como o Pestalozzi pensa a infância e pensa a sua educação. E ao conhecer, é nesse momento que ele também rompe com o Pestalozzi. Por quê? O Pestalozzi tinha uma crença de que nós precisávamos instrumentalizar as crianças pobres com a leitura, a escrita e o cálculo para que elas pudessem ser bem-sucedidas no futuro. O Froebel vai considerar muito prescritiva a educação do Pestalozzi. Ele considera que o fato do Pestalozzi ter metodologias para a escrita, para a leitura, você estaria destruindo o desenvolvimento natural da criança, você estaria direcionando esse desenvolvimento. Isso não seria uma coisa interessante. Uma outra coisa também que leva ao rompimento dos dois é o fato do Pestalozzi ser uma pessoa preocupada com as questões sociais e políticas. E o Froebel, por sua característica introspectiva, ele não se preocupa com isso. Então ele considera supérflua essa discussão e uma discussão que acaba desvirtuando o foco da educação, que deve ser o de seguir o desenvolvimento infantil. Por isso ele rompe com o Pestalozzi, embora incorpore algumas das ideias a respeito de infância e de educação presentes nas obras do Pestalozzi. Em 1811, Froebel decide buscar as bases científicas da educação do homem na gênese da linguagem e vai para a Universidade de Göttingen. Em 1812, vai para a Universidade de Berlim, onde conhece sua futura esposa Henriette Hofmeister. Antes de se casar, participa da guerra pela unificação da Alemanha contra o avanço do exército de Napoleão Bonaparte. Após retornar da guerra, funda o Instituto de Educação, que se estabelece definitivamente em Cainhau. Fruto dos primeiros 7 anos como diretor dessa escola, Froebel publica sua mais importante obra com caráter filosófico, A Educação do Homem. Em 1837, Froebel funda um Instituto Autodidático. Ali, ele elabora materiais para que as crianças expressem de maneira intuitiva seu interior. Em 1840, na cidade de Blankenburg, Froebel fundou o primeiro Kindergarten, jardim de infância, o qual se constituía em um centro de jogos organizado segundo os princípios froebelianos e destinado a crianças menores de 6 anos. Entre 1843 e 1844, mais de 40 jardins de infância surgiram pela Alemanha. Em 1851, estas instituições foram proibidas, pois Froebel fora acusado de ser ateísta e socialista. Ele tinha um primo que era comunista e como as ideias dos jardins de infância elas eram muito avançadas para aquele período histórico, houve uma confusão. Então os jardins de infância foram consideradas entidades comunistas e fechadas. Um ano depois, Froebel morre sem que seus jardins de infância tivessem voltado a funcionar. Para o Froebel, para nós entendermos o que é infância para o Froebel, nós precisamos entender a unidade vital. O que é a unidade vital? A unidade vital ela é constituída por Deus, a humanidade e a natureza. É uma tríade. O Froebel ele concebeu essa tríade durante as guerras napoleônicas. Ele chegou a participar de uma das guerras do Napoleão e nessas guerras, como ele sempre foi uma pessoa muito alienada do que estava acontecendo ao seu redor, durante uma dessas guerras, ele observou a passagem de um cometa pela Terra. E ao observar a passagem desse cometa e o encontro com um cristal especial, ele teve a ideia dessa tríade inseparável. Essa tríade é a tríade que permite a nós entender o porquê que o homem está aqui, o que o homem está fazendo. Então, quem está no ápice da tríade é Deus. Depois, na base, nós temos o homem, a humanidade e a natureza. Então, qual é a função da humanidade e da natureza nesse movimento? É se harmonizar com Deus e fazer uma harmonização entre si também, entre homem e natureza. Então, quando eu vou olhar para o indivíduo, eu não posso olhar para o indivíduo sem deixar de ver a natureza e sem deixar de ver a Deus nele.
quando eu passo a olhar desta forma os indivíduos, eu consigo compreender melhor o que o homem está fazendo aqui na Terra, qual é a sua função, que é uma função divina, de representar a Deus. Deus está em todas as coisas, Ele está tanto na natureza como na humanidade. Por conta dessa ideia, o Froebel ele é considerado um panteísta, porque ele vê Deus em todas as coisas representam Deus. Essa ideia dele é a ideia que vai levar ele a definir a infância como o período mais fértil para esta harmonização com a natureza e com Deus. E vai ser com isso que ele vai trabalhar em toda a sua discussão filosófica e em toda a sua discussão educacional, procurando trazer esta harmonização entre esses três elementos dessa tríade para ele que é essencial. Aliás, essa tríade, ela virou a marca do Froebel, né? Então, ele carimbava suas cartas com essa tríade, ele carimbava os seus livros, né? Então, era algo que era muito significativo do que ele, Froebel, como educador, era naquele período. O desenvolvimento infantil para o Froebel, ele passa pelo entendimento dos conceitos de interiorização e exteriorização. A criança, para o Froebel, ela é fonte de pureza e de inocência. Ele não vê a criança como portadora de instintos animais. Então, ele não faz uma relação entre o lado animal e o lado espiritual. Para ele, a criança é só espiritualidade. Ela é a representação mais pura da divindade na Terra. Portanto, existe um certo inatismo na ideia do Froebel em relação à criança. A criança ela já nasceria com alguns quesitos, com algumas habilidades, a sua índole já seria natural, ela já nasceria boa, ela nasce essencialmente boa, mas ela pode nascer com algumas tendências para o mal, que devem ser extirpadas, mas ela nasce essencialmente boa. Então, a sua índole já vem do nascimento. O que cabe fazer para conhecer esta criança? E aí é que entra a interiorização e a exteriorização. A criança, ela traz dentro dela algumas coisas que são próprias dela e que são fundamentais se nós queremos educá-la. Então, nós precisamos conhecer. A criança precisa exteriorizar isso que ela traz com ela. E como que ela exterioriza isso? Através da manipulação de objetos. Então, a partir do momento em que ela está manipulando os objetos, ela está colocando para fora aquilo que ela tem no seu interior. Ao colocar para fora, eu tenho a chance de conhecer melhor este indivíduo com o qual eu estou trabalhando. Mas esse exteriorizar, ele não é um simples colocar para fora. Mas ele é um momento também em que a criança, ao exteriorizar, ao visualizar aquilo que ela traz dentro dela, ela compreende o que ela é, ou seja, ela se conhece, ela se descobre. Esse se olhar, esse se reconhecer, faz com que ela exteriorize aquele produto e altere o seu interior. Ou seja, o processo de interiorizar e de exteriorizar para o Froebel não é só um processo de conhecimento da criança, mas é um processo também de autoconhecimento da criança. Então, ao mesmo tempo em que o educador conhece a criança a partir desse movimento, a criança também acaba por se autoconhecer. Então, esse processo é fundamental para o desenvolvimento infantil. E ele é um processo que, para ele, ocorre de forma natural, desde que eu mantenha a criança ocupada. Então, a criança ela precisa ter atividades, ela precisa manipular objetos, principalmente a criança pequena. Portanto, a escola ou o local em que a criança vai permanecer deve favorecer este movimento. E aonde que esse movimento ocorre? Na sua forma mais perfeita, no contato com a natureza. Porque ao harmonizar a criança com a natureza, a criança não só se autoconhece, mas ela também se reconhece como obra divina e reconhece todo o seu exterior como uma obra divina.
Isso para ele é um ponto fundamental e é trabalhar dentro da unidade vital. Então, quando você propicia para a criança esse tipo de atividade, você está propiciando essa harmonização entre o Deus, a humanidade que está representada na criança e a natureza que está representada no mundo em que nós vivemos, no mundo natural, não no mundo das criações humanas. Esse é um ponto importante para o Froebel. O desenvolvimento infantil para ele, portanto, ele tem um fundo inatista. Né? O professor ele não vai ser capaz de mudar aquele indivíduo. É função dele potencializar o que o indivíduo traz de melhor. Por isso que ele deve apenas acompanhar o desenvolvimento infantil sem nunca interferir. Ele só permite interferência se o que estiver sendo potencializado seja algo que venha destruir a inocência e a bondade, a candura que a criança possui. Ou seja, que venha desvirtuar a criança dessa imagem divina que ela possui desde o nascimento. Para o Froebel, por conta dos processos de interiorização e exteriorização, é importante que a criança esteja sempre em movimento. Então, a criança estar sempre ocupada é algo fundamental para ele. Por quê? Porque ele partia do princípio de que o pensamento é movido pela ação. Então, a criança ela só consegue pensar e desenvolver o seu pensamento quando ela está agindo sobre o mundo no qual ela se encontra, ou sobre os objetos. Isso ele vai retirar da observação que ele faz das crianças pequenas. Essa ideia dele é uma ideia à época muito avançada, né? Porque ela não era uma ideia muito difundida. Mais tarde, vários dos psicólogos contemporâneos vão confirmar que a criança, em especial a criança entre 1 ano e 3 anos e meio, ela realmente vai construindo o seu pensamento e as imagens mentais que ela faz desse mundo que a rodeia através da ação e do contato com os objetos. Então, o Froebel ele dá o primeiro passo nesse sentido, de apontar para isso e para a importância disso para a educação das crianças. Alguns autores vão dizer que o Froebel ele pregava uma educação sectória. Por que sectória? Porque além de você fornecer o ambiente para a ação infantil, deve-se seguir o desenvolvimento da criança nessa ação. Por isso, educação sectória. Então, nós estaríamos seguindo o desenvolvimento da criança, observando essa criança o tempo inteiro, levando para ela os objetos que lhe chamam a atenção, estimulando a brincar com os objetos que estão no seu entorno, né? Então, esse ponto é um ponto importante para ele que deve estar presente, não só na escola, mas também dentro da família, dentro da casa. Ou seja, presente na cabeça de qualquer pessoa que trabalhe com crianças pequenas. Como Froebel foi um autodidata durante toda a sua vida, ele partia do princípio que a educação ela também deve propiciar à criança momentos de liberdade, aonde ela busque aquilo que lhe interessa, vá atrás daquilo que lhe chame mais atenção. Esse era o princípio da autoeducação livre. Então, quando eu coloco para ele a criança em ação, a criança naturalmente vai se autoeducar. Ela vai buscar coisas, ela vai se interessar por coisas. Por quê? Porque a natureza, o mundo que a rodeia, é um mundo muito instigante. Então, basta que eu a deixe agir sobre esse mundo, que ela irá atrás de desvendar, de compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, esse é um princípio que distancia o Froebel mais ainda da escola tradicional. Porque a distância já está colocada no centramento que ele dá no desenvolvimento infantil, na educação seguindo o desenvolvimento. Agora, quando ele coloca como princípio a autoeducação livre, ele se distancia de vez da chamada escola tradicional. Por quê? Porque em nenhum momento você terá, nas escolas do Froebel, um professor a conduzir o processo de
Bom, o Froebel, ele também tem uma discussão muito interessante em relação ao papel da família na educação das crianças. Atualmente, vem se discutindo muito isso, né? A participação da família na escola, como que os pais podem auxiliar o próprio corpo técnico da escola a gerir democraticamente o ambiente escolar. Pois bem, o Froebel, ele já pensava nessas coisas, porque ele não conseguia acreditar numa educação que fosse feita à parte da família na qual a criança está inserida. A família, para ele, é a primeira educadora da criança e deve continuar a educar essa criança pelo resto da sua vida. Mas, para que ela eduque de uma forma adequada, é importante que a família conheça os princípios educacionais que estão sendo desenvolvidos, no caso os dele, né? Então ele quer que a família conheça o que ele pensa sobre educação, o que ele pensa sobre a criança e o desenvolvimento infantil e que utilize isso na educação dos seus filhos. Tem um exemplo muito interessante no livro dele, A Educação do Homem, cuja tradução feita para o português foi feita pela Universidade Federal de Pelotas, é o único livro do Froebel em português que existe. Nesse livro tem a história da Lina. O título da história é Lina, uma criança que gosta de estar ocupada. Então, nessa história, ele exemplifica o papel da família. Então, a Lina é uma criança que está frequentando o jardim de infância, cuja mãe acompanha de perto todo o desenvolvimento que ocorre com a Lina no jardim de infância. Então, a mãe a leva para a escola, fica com ela no jardim de infância, conversa com a jardineira, que é a professora. A mãe faz atividades em casa que foram estabelecidas pela jardineira, procura continuar este processo, inclusive o diálogo, deixar a Lina livre, o brincar com ela. E a Lina vai se desenvolvendo de forma surpreendente graças à união do trabalho do jardim de infância com o trabalho da mãe. E aí vem uma outra coisa importante. Quando ele fala em família, ele não está falando do homem, ele está falando da mulher. Por quê? Porque a educação das crianças é papel da mulher. Então, cabe à mulher fazer esta ligação entre o jardim de infância e a educação familiar. Porque, para o Froebel, a mulher ela é responsável pela educação das crianças e é guardiã dessa candura e dessa pureza infantil. O Froebel, ele é o grande criador dos jardins de infância. Por que ele criou o jardim de infância? O jardim de infância foi uma ideia que ele teve para uma instituição que abrigasse crianças menores de 6 anos que não possuíam mãe. Então, ele trabalhou com crianças órfãs ou crianças abandonadas pelos pais, né? Ele atendeu a população carente. Os jardins de infância dele, a princípio, não foram para a elite, embora mais tarde, na divulgação dos jardins de infância, eles acabaram sendo retirados das camadas populares e viraram objeto de educação das elites, seja na Europa, seja na América do Norte, seja aqui no Brasil. Então, o jardim de infância, para ele, era um lugar de cultivo da infância, por isso o nome jardim. Como ele acreditava que a criança tinha um desenvolvimento natural, e que em contato com a natureza e ao descobrir a divindade, esse desenvolvimento ele se harmonizaria com a divindade, com Deus e com a natureza e, portanto, a criança então viria a florescer, nada mais natural para ele do que a criança estar numa instituição que fosse vista como um lugar de florescimento infantil, um verdadeiro jardim. Pois a criança para ele sempre foi como uma planta. Cada planta tem as suas necessidades, tem os seus interesses, a criança também. Então, cabe à pessoa que está com a criança olhar para aquela criança como ela olha para uma planta. Então, eu só vou dar água se ela me pedir água, eu vou podar se ela me pedir para podar, eu vou colocar adubo se ela me pedir para colocar adubo. Então, eu vou através da observação, do crescimento natural dessa criança e educando. Por isso, os jardins e por isso a figura da jardineira. Esse ambiente, esse jardim, ele tem que estar todo adaptado às necessidades infantis. O que significa estar adaptado às necessidades infantis? Significa que eu preciso ter um mobiliário que seja adequado à criança,
Eu preciso ter brinquedos para que ela possa manipular, construir, exteriorizar. Eu preciso ter um lugar que seja agradável, muito bem iluminado, um lugar que tenha cheiros e sons, que a criança se sinta em casa, um lugar aconchegante para ela. Ao mesmo tempo, um lugar que propicie para ela o contato com a natureza. Então, ele é o primeiro educador a pensar uma escola para a infância de fato. Até então, ninguém havia falado que a criança pequena precisa de uma cadeira do seu tamanho, de uma mesa na sua altura, de uma prateleira em que ela possa sozinha pegar os objetos. Então, o Froebel é o primeiro a fazer isso. E esse jardim, além de ter essa característica, ele tem o aconchego como o seu grande chamariz. E esse aconchego é dado por quem? Pela jardineira. Então, o jardim de infância é o lugar do coração da mãe. Por isso, a mulher deve trabalhar ali, não o homem. Ele, em hipótese alguma, vai pensar em homens para trabalhar com crianças pequenas. Por que isso? Porque o homem, ele não está preparado, não é da natureza dele trabalhar com a criança menor de 6 anos. Isso cabe à mãe. Afinal, essa criança, se não estivesse no jardim de infância, estaria com a sua mãe originalmente. Né? E a mãe, então, traz todo esse aconchego, todo esse carinho. E, nesse momento, o Froebel acaba misturando, nessa instituição que está surgindo, o público e o privado. Ela acaba sendo uma instituição que tem um caráter privado inerente, mas que, ao mesmo tempo, está colocada no mundo público. E isso vai gerar, lógico, futuramente, temos até hoje os resquícios disso, essa confusão com a figura da professora que trabalha na educação infantil. O que ela é? Ela é mãe? Ela é a professora? Ou ela é a tia? Aquela que exerce a maternidade através das crianças, mas não tem seus próprios filhos. Então, essa confusão, ela tem sua origem na própria criação de um sistema de atendimento à educação infantil, que o Froebel vai colocar isso num primeiro momento dentro das suas escolas de educação infantil. Qual é o princípio básico dos jardins de infância? São os trabalhos manuais. Então, o Froebel ele vai dar uma ênfase muito grande no agir da criança constante dentro da escola, porque a ação desenvolve o pensamento. E ele vai trazer para dentro do jardim de infância todos os trabalhos manuais que estão lá fora. Então, ele trabalha com alinhavo, ele trabalha com a produção de artesanato, ele trabalha com carpintaria também, ele vai trazer recorte e colagem, ele traz a escultura para dentro do jardim de infância. Todas essas atividades são atividades que até hoje permanecem nas escolas de educação infantil. E elas foram trazidas para o trabalho com crianças menores de 6 anos a partir do Froebel. Ele é que idealiza isso. Uma outra grande descoberta do Froebel, o Froebel ele traz várias contribuições para a psicologia da criança, né? É a questão do jogo e da brincadeira. Até o Froebel escrever seu livro A Educação do Homem, havia um debate muito grande, um debate que ainda vai continuar após a Educação do Homem do Froebel, a respeito de jogo e trabalho. Então, muitos autores consideravam o jogo uma atividade não séria, apenas usada para a criança para gastar suas energias. Então, a criança brinca porque ela tem muita energia e aí ela precisa gastar essa energia e ela gasta jogando. O trabalho, em contrapartida, é algo sério, produtivo. É algo que vai levar a criança até a percepção de que ela precisa construir coisas na sociedade. O que o Froebel faz? Da sua observação empírica das crianças brincando, ele percebe que o jogo não é algo supérfluo. Ele não é um simples gasto de energia da criança, mas ele se constitui na principal linguagem da criança pequena. Ou seja, eu consigo compreender e conhecer melhor a criança se eu observo os jogos e as brincadeiras infantis. Então, o processo de interiorização e de exteriorização, ele se personifica nas brincadeiras infantis.
Jogo, então, para ele, passa a ser uma coisa séria e passa a ser algo central dentro dos jardins de infância. Por quê? Porque é uma linguagem da criança, é uma forma dela expressar o seu interior, expressar como ela está compreendendo o mundo que está ao seu redor e expressar como ela está compreendendo as relações interpessoais que são travadas pelos indivíduos. Essa ideia dele, embora muito embrionária ainda no livro, é uma ideia que vai ser explorada com maior profundidade mais para frente pelo Eduard Claparède e depois pelo psicólogo russo, o Elkonin. Então, eles vão explorar partes dessa ideia que ele coloca ali no final do século XVIII e início do século XIX. Tentando compreender como que a criança brinca, o porquê que ela brinca, o porquê que ela escolhe determinados objetos, o Froebel vai desenvolver os dons. O que são os dons? Os dons são brinquedos. Brinquedos que têm como característica a perfeição das formas geométricas. Porque o Froebel, da sua observação dos minerais, da observação que ele fazia da natureza, ele tinha uma preocupação muito grande com a estética e com a perfeição. E para ele, a perfeição se encontrava nas formas geométricas. E como a criança, ela é perfeita, ela precisa estar em constante contato com a perfeição. Os dons, eles são brinquedos pedagógicos. São os primeiros brinquedos pedagógicos a serem desenvolvidos para crianças menores de 6 anos. A constituição básica deles são cubos. São cubos em diferentes tamanhos que a criança pode utilizar para construir coisas. Lógico que existe uma sequência, ele estabelece uma sequência de trabalho com os dons. Essa sequência ela passa primeiro por uma exploração livre dos objetos, né, desses cubos, dessas formas geométricas, cubos, triângulos, né? Então ele explora livremente. Ele espera que nessa exploração livre a criança realize construções em que ela exteriorize como ela está vendo o mundo ao seu redor. Num segundo momento, ele propõe que ela faça construções específicas, construções que vão constituir formas geométricas, cada vez mais elaboradas. Qual que é a ideia dele? É sair de um nível concreto para um nível cada vez mais abstrato, que dessas formas concretas e sólidas a criança chegue à linha e ao ponto. Então essa é a ideia, esse é o caminhar dele. Ele acaba utilizando então nos dons também aquela ideia do Comênios, de do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. Então ele faz esse mesmo movimento com esse material. Mas os dons, eles não têm só também essa função de caminhar para uma abstração de pensamento, mas também da criança expressar os seus dons, os seus talentos. Porque o talento também é algo que está presente na teoria do Froebel. Ele acredita que no processo de interiorização e de exteriorização, em que eu conheço a criança e a criança se autoconhece, a criança me revela quais são os seus talentos e ela descobre quais são os seus talentos. Então, o Froebel, ele acaba trabalhando nos seus jardins de infância com 2 princípios que vão ser muito caros à escola nova, no final do século XIX e início do século XX, que é o aprender fazendo, né, esse estar em ação constante, a criança agindo sobre os objetos, a criança direcionando a sua educação, e o aprender a aprender, né? Então, essa ideia de você estar buscando o conhecimento, né? Essa busca incessante do conhecimento. Esses 2 princípios, eles estão presentes na pedagogia do Froebel e eles fazem parte dessa autoeducação livre. Então, o princípio da autoeducação livre levaria ao aprender fazendo e ao aprender a aprender, que, por sua vez, ambos desencadeariam o autogoverno. Então, a ideia dele de disciplina é uma ideia muito parecida com o Pestalozzi, porque ele acabou retirando do Pestalozzi também isso, né? A ideia de que a disciplina é algo que eu cultivo interiormente. Ela não vem do exterior para o interior, mas ela vem do interior para o exterior. E aí, mais uma vez, a ação, o estar agindo sobre algo, leva ao disciplinamento. Assim como, para ele, esse processo de harmonização com a natureza, né, de observação, de percepção da natureza, também levaria a um processo de disciplinamento. Por quê? Porque há que se
olhar com um olhar especial para se enxergar os animais, as plantas, né? O silêncio é fundamental para o encontro com o divino. Então, são coisas que vão, de uma certa forma, ajudando a um autocentramento da criança. Então, o encontro da criança com ela mesma, que isso é algo importante para o Froebel, que foi importante na vida dele. Esse encontrar-se, reconhecer-se e perceber para onde eu posso caminhar. A natureza ela é tão forte e simbólica para ele que ela deve ser utilizada inclusive para se ensinar os rudimentos do cálculo, da leitura e da escrita. Então, observando os animais, observando as plantas, né, eu vou aos poucos captando conceitos como de quantidade, de número, ou mesmo as palavras, as letras. Na história da Lina, ele usa isso também um pouco. Então, a mãe leva a Lina para passear, para observar a natureza e vai conversando com ela. E aos poucos a Lina vai perguntando, de observar a natureza, como que eu escrevo o nome da formiga? E aí, ao perguntar, a mãe vai ensinando. Então, esse é um outro ponto que é importante. Eu não vou em nenhum momento forçar esse ensino, mas ele vai ocorrer naturalmente, porque pondo a criança em contato, problematizando, mostrando, ela vai me pedir. E à medida que ela for pedindo, eu vou fornecendo a ela aquilo que ela me pediu. É interessante no processo de alfabetização do Froebel isso, porque não existe uma metodologia de alfabetização para ele. Existe uma ausência metodológica. A criança pede e à medida que ela vai pedindo, a mãe ou a jardineira vai dando. Mas vai dando conforme a criança vai pedindo e da forma como a criança pediu. Nesse ponto, podemos arriscar até dizer que existe uma proximidade com essa falta de metodologia que nós temos presente no construtivismo para o processo de alfabetização. Qual a importância de se estudar Froebel e sua teoria educacional? Ele foi o criador dos jardins de infância, que hoje aqui no Brasil nós conhecemos por educação infantil. Por ser o criador, várias das práticas que ele trouxe, ou que ele descobriu, ou que ele inventou, estão presentes até hoje nas escolas de educação infantil. Como, por exemplo, os trabalhos manuais que nós temos nas salas de aula, o trabalho com alinhavo, o trabalho com desenho, o trabalho com massinha, né? A música, a musicalidade que a gente tem presente na educação infantil, aquela coisa de cantar na hora do lanche, canta na hora de ir embora, canta quando está fazendo atividade, né? A presença das formas geométricas para manipulação, dos blocos de construção, tudo isso vem da criação do Froebel, que foi do jardim de infância. Mas atualmente o legado do Froebel ele se torna mais forte com a tentativa de constituição por parte de alguns educadores brasileiros de uma chamada pedagogia da infância. Essa pedagogia da infância vem retomando no Brasil hoje alguns dos princípios deixados pelo Froebel a respeito da infância e do seu desenvolvimento infantil. Então, as ideias que ele colocou sobre autoeducação livre, autogoverno, essas ideias que num primeiro momento não chegaram até nós, na difusão dos jardins de infância, elas agora têm sido retomadas com uma outra roupagem que envolve a teoria construtivista, mas pelos educadores da pedagogia da infância para as salas de educação infantil. Então é importante que nós conheçamos a obra do Froebel até para verificar até que ponto esse discurso é inovador e até que ponto esse discurso pode se constituir um discurso retrógrado, em face de todas as descobertas e de todos os estudos que nós temos acumulados sobre o desenvolvimento infantil e sobre a educação das crianças.